Hoje vou estar conversando com Vitor Lacerda. Ele é que é diretor do Atacadão Lacerda, apaixonado por empreendedorismo. E vamos estar conversando sobre os principais pilares de um empreendedor. Perfeito. Então, acompanha aí que isso vai ser um papo de empreendedor. Vitor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Rodrigo, prazer meu estar aqui com você, né, participando desse programa maravilhoso. Já é um programa de sucesso, né? Você trazendo sempre novidades para a nossa região, né? Você que é um empreendedor que nos inspira, né? Sua história, por toda a sua trajetória que você teve, a gente te acompanha de perto. E gratidão por estar aqui, né, participando desse movimento, né? Grandes empresários, eu acompanho o seu programa, passam por aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui dividindo esse momento contigo. Rapaz, o prazer é todo meu, Vitor. A gente tem uma parceria de vários anos, de né? vários anos. Então, já trabalhou junto. Eu estou recebendo, além de um amigo, um cliente nosso também, Verdade. que a gente faz os eventos. E, por outro lado, eu também sou cliente da Atacadão por consumir os produtos fornecidos por lá. Perfeito. Então, é um jogo aqui que eu acredito que é isso. Então, todos os empresários que eu trouxe até agora são amigos também. E todos eles, pelo menos a minha visão inicial, Vitor, foi trazer pessoas que estão o tempo todo querendo somar na vida de outras pessoas, que estão querendo passar conhecimento. E aí eu achei muito massa, vendo o teu material, vendo tu querendo também, fazendo também esse papel de passar um pouco do conhecimento, passar um pouco da tua história. Perfeito. Que a gente sabe o quanto é uma batalha para a gente se tornar um empreendedor de sucesso, digamos assim. Que esse nome, eu acredito que o sucesso não é bem fácil assim da gente dizer, mas empreendedores que trouxeram resultados e que fizeram diferença e que estão passando um pouco desse conhecimento para outras pessoas, né? Perfeito. Que eu vejo que você, Diego, que eu achei muito massa vocês entrando para também compartilhar um pouco do conhecimento de vocês, que eu tenho certeza que não é pouco. Perfeito. A gente tem que, de certa forma, o conhecimento que a gente tem, né, a gente repassar, né? Conhecimento não pode ser retido, né? O conhecimento que a gente tem hoje, a gente foi em busca, né, através de livros, né? Estou vendo aqui grandes livros que a gente estava conversando aqui no off, e a gente passar esses conhecimentos não só com livros, mas hoje tem muito material no próprio YouTube, né, podcasts, não é verdade? E Exatamente. cursos, né? A gente faz muitos cursos, desde 2018 a gente vem fazendo cursos por todo o Brasil aí. E eu acho que é um dos principais pilares do empreendedorismo, Rodrigo, é o desenvolvimento pessoal, né? Com certeza. Então, nós gestores, nós temos a responsabilidade de nos melhorarmos constantemente, né? Nós gestores temos a responsabilidade de verificar o que é que está acontecendo de movimento que está fazendo sentido, que está fazendo acontecer nas outras empresas e, de fato, modelar. Modelar, essa é a palavra, modelar o que traz resultados. E uma das coisas que traz resultados é, de fato, o conhecimento e o desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o conhecimento é a chave que abre muitas portas, as portas de possibilidades, porque quando você adquire novos conhecimentos, você adquire a possibilidade de fazer diferente. E fazendo diferente, possivelmente seus resultados vão ser diferentes. Uma coisa que é muito interessante, voltado para isso, é aquela frase quando dizem, você está fazendo a mesma coisa, procurando resultados diferentes. Vai ser impossível. É ser impossível. E ainda dentro do conhecimento, esse pilar é tão importante. Ele virou uma chave muito grande na R2, na minha vida como empreendedor. E eu digo que foi... Acho que hoje vai estar fazendo uma média de 5 anos que a gente estava bem limitado na empresa. A gente tinha... eu parava, olhava para os 4 cantos e disse, meu Deus, eu não tenho mais para onde crescer. Eu pensava, não tinha para onde crescer. E aí também tem muito essa ligação. Deus sempre colocou tudo na hora certa, no caminho certo, no tempo certo. Eu disse, meu Deus, mas é tão pouco, eu quero tanto. E eu tenho tanta competência, o Senhor me dá tanta sabedoria, então me ajude. E aí foi quando começaram a surgir os cursos, eu comecei a estudar. Eu nunca tinha parado para ler um livro, Vitor. Eu já tinha ganhado alguns livros, inclusive alguns amigos meus me davam livros de presente. Eu
nunca parei para ler, pô. Juro, antes disso, a única coisa que eu tinha parado para ler, eu sempre gostei muito de churrasco, eu tinha parado para ver, folhear um livro de churrasco, mas não era ler, não. Certo. Então aí surgiu o Empretec. Não sei se já fizesse um curso do Sebrae. Incrível, no Empretec. A gente fez o Empretec. Eu saí do Empretec, a gente saiu. No sábado a gente ia viajar para São Paulo, tô muito corrido. Acredito também que vai ser muito com o Diego, por ser sócio, e eu com o Rafael, que é os braços da gente, né? Os braços direitos, eu digo. E aí eu conversando com ele, vem aquele estalo. Poxa, então o limite da R2 não estava na empresa. Nenhuma empresa se limita. Quem se limita somos nós. Perfeitamente. E se a gente é lá, o comandante do barco, se a gente está à frente da empresa e a gente se limita, consequentemente, a empresa vai ser limitada. Perfeito. Então, conhecimento vai... abrindo portas. Abrir as portas. É a chave que abre muitas portas, na verdade. E colocar o barco para andar. É verdade. E você falou aí de pedir a Deus sabedoria, né? Eu acredito também que o principal pilar, nosso pilar número 1, é a conexão com o Pai. Porque se a gente parar para pensar, Rodrigo, tudo vem dele, né? Nossa saúde, nossa família, né? E sim, nossas empresas também foi dada pelo Pai. Com certeza. E se foi dada pelo Pai, nada mais justo e nada mais correto que lá ser dito a palavra dele. Para lá prosperar a palavra dele, prosperar o reino dele. Então, a nossa conexão com o Pai é fundamental para que a gente tenha sucesso. Porque quando a gente tem conexão com o Pai, a gente tem uma vida mais voltada para o cristianismo, totalmente voltada para o cristianismo, né? E nas minhas orações eu falo com o Pai assim, que tudo que estiver conectado no meu o propósito que ele tem na minha vida, que ele me mostre os próximos passos. Também o que não estiver conectado, que ele afaste da minha vida. Então, de verdade, entregar a nossa vida, o nosso coração na mão dele e ele pedir que ele nos guie. Nós temos muitas decisões a tomar no nosso dia a dia, não é verdade? Imagino que quantas decisões você tem que tomar no dia a dia. E a gente tem que estar muito bem, não só com basamento técnico, mas também muito bem espiritualmente, para a gente tomar as melhores decisões. Afinal, Rodrigo, nós trabalhamos com pessoas. Empresa é feita de pessoas. Empresa não é um CNPJ, não é paredes. E quando se fala que a empresa cresceu e desenvolveu, entenda, são as pessoas que lá dentro estão, que evoluíram e cresceram, proporcionando a empresa crescer. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Verdade. E quer fazer a empresa crescer, desenvolva as pessoas. É impossível a gente construir um prédio sem uma base. Sem um alicerce. Sem um alicerce. E o alicerce, eu acredito que sempre é Deus. Ele é muito... A história da gente tem muito essa ligação com Deus. Tem muitos pontos que a gente faz, meu Deus, como foi... Ele abriu portas realmente, até desde o comecinho, quando a gente começou a ver e tudo funcionava muito. E a gente teve mais ciência do quanto Deus agiu depois que a gente começou a estudar, pô. Porque eu disse, meu Deus, eu acertei tanta coisa sem ter conhecimento, sem saber que era assim. Ele guiando, né? Ele guiando. Então, a gente entregar ele, se a gente... Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Não é só pedir Deus, vá e haja. Não. Tem que ter gestão, né? Tem que ter a gestão. A gente tem que colocar em prática, tem que colocar em ação. Mas essa conexão e isso daí é muito mágico. Perfeito. E faz realmente toda a diferença. Quando tu fala de pessoas, eu acredito que o principal hoje, na minha empresa, pelo menos, são as pessoas. Então, ter as pessoas próximas da gente e ver o quanto eles amam o que a gente está fazendo. Perfeito, perfeito. Então, inclusive, uma das últimas postagens que eu fiz no Instagram foi falando sobre isso. Sobre se você não gosta do que você faz, você vai ter que trabalhar durante toda a sua vida. É verdade. Então, eu quero que quem esteja aqui esteja acordando de manhã querendo vir para cá por gostar de estar aqui. Isso é muito importante, ter pessoas e ter pessoas conectadas. Essa pegada de pessoas. O empresário precisa entender, de fato, de pessoas. Se quer ser empresário, entenda de pessoas. Né? A gente teve a oportunidade de fazer um curso chamado CIS Assessment, que fala sobre os perfis comportamentais. E quando a gente trouxe isso para dentro da nossa empresa, tivemos grandes ganhos. E eu vou te explicar como. Existe o dominante, o influente, o conforme e o estável. São perfis comportamentais. Na verdade, não existe perfil certo ou errado. Existe perfil certo para trabalhar no lugar certo. Que as características desse perfil
perfil vai fazer que ele tenha uma alta performance naquele setor. Uhum. Então, falando de dominante. Dominante é aquele cara que vai para cima, aquele trator que foca no objetivo, foca no resultado e muitas vezes ele passa por cima das outras pessoas porque ele é tão acelerado que ele nem se dá conta que às vezes machucou o colega porque é o jeito dele. É o cara direto, sabe aquele cara acelerado? É o dominante. O influente é esse cara comunicativo que também gosta de... foca nos objetivos, mas ele vai para os objetivos através das pessoas. Então, aquele cara mais cativante, um cara mais influente que gosta de conversar. Assim como, exemplo, eu gosto de conversar, gosto de pessoas. Tem um cara mais estável, que é aquele cara mais pacato, aquele cara mais planejador, aquele cara que gosta mais de segurança. E tem um conforme, que é aquele cara detalhista, aquele cara que gosta de planilha Excel, aquele cara que só ele enxerga aquilo que está errado por muitas vezes. Vou dar um exemplo, quem é conforme, quem estiver nos assistindo vai se identificar com essa história. O conforme é aquele cara, imagina, você sobe no elevador e ao ir para o seu apartamento, ele passa no corredor com os outros vizinhos. E sabe aquele tapete que não está alinhado na porta, está meio de ladinho, não está alinhado com a porta, aquilo incomoda o conforme, porque não está certinho conforme. Ele vai lá e ajeita o tapete, porque aquele detalhe que os outros nem perceberam, ele vai lá e percebe. Então, quando a gente consegue encaixar as pessoas certas nos setores certos, a produtividade aumenta, as pessoas começam a fazer atividades sem tanta dor. O dominante é um cara líder, um cara que você entrega uma gestão, né? Já também gosta de vendas. O influente, por gostar de pessoas, também administra muito a questão das vendas. Já o estável é o cara para ficar mais no escritório, o conforme para trabalhar ali com planilhas Excel. Então, para resumir, é o cara destro escrever com a mão direita e não com a mão esquerda. E assim, Vitor, é muito interessante. Eu uso muito, faz parte do método CIS, de Paulo Vieira. É incrível. Fantástico, né, cara? Eu uso bastante. E hoje é uma das das coisas que eu analiso antes de uma contratação é se eu estou colocando a pessoa no lugar certo. Isso é muito interessante também. Não é porque existem esses tipos de personalidades que a pessoa não vá flutuar de perfil para outro. De perfis. Por exemplo, existem pessoas que são centradas e eu vou dar um exemplo. Ao mesmo tempo são bem... tem a liderança. Então, tem o alto I com o alto C, tem o alto I com o alto S, alto D com alto I. Nós adquirimos o software, né, para fazer nos auxiliar nas nossas contratações. E se surge uma vaga de vendedor, então a probabilidade de um dominante influente ou influente ter mais performance é grande. Então, quando a gente vai fazer uma seleção, a gente faz a análise de perfil através desse software e contratamos dessa maneira. Como você falou, é possível, sim, ter mais de um perfil na mesma pessoa. Por exemplo, eu sou influente conforme. Né? Meu irmão é dominantezão lá em cima. Né? E, como eu te falei, não existe perfil certo ou perfil errado, existe perfis. E o legal, assim, de você ter sócio, eu acredito que acontece com você também, é vocês se complementarem. Né? Meu irmão é muito bom em algumas tarefas, em alguns setores, né? Até pelo próprio perfil que a gente acabou de falar. E eu também já... pela minha vez, eu sou bom em outros setores. Então, nós se complementamos nesse sentido. Acredito que faz sentido aí também na sua sociedade aí. E cada um bom em um perfil. Só abrindo um parêntese, já que a gente entrou em sociedade, e tu também tem uma sociedade de muitos anos também. Você não procure de forma alguma um sócio que seja parecido com você. Você está procurando de forma errada. Perfeito. Porque o que você precisa é um perfil complementar ao seu. Exatamente. Então é alguém que lhe complete. Exato. E não alguém igual a você. Porque se for para ser igual a você, vai acabar gerando conflito. Numa empresa, se todo mundo for bom em vendas, quem é que toca a gestão, né? Da gestão. Então, também, se for muito bom em gestão, quem é que toca as vendas, né? Então, é bem por aí mesmo, Rodrigo. A gente fala tu citou em relação ao comercial. E às vezes tem gente que diz, um alto I é perfeito para o meu setor comercial. Talvez não. Talvez, um alto D é ótimo para o meu setor comercial. Talvez não. Eu estava analisando isso, Vitor, e inclusive agora há pouco virou uma chave para mim em relação a isso. Porque, por exemplo, depende da venda. Se for fazer uma venda que o cara vai comprar por empolgação, um alto I vai fazer uma venda incrível. Porque ele vai motivar o cara, vai chegar lá, o cara vai lhe comprar
um guarda-roupa, uma geladeira, uma televisão, ou então comprar todo o teu estoque de alimento. No meu caso, meu setor comercial vende formatura. Eu começo acompanhando o cara no primeiro período, eu só vou conseguir fazer a venda para ele no segundo ou terceiro. Então, eu vou passar um ano ali esquentando aquele cara e conversando. Trabalhando no lead ali, né? Isso! E detalhando e vendo. Se eu for botar um alto índice daí, o cara é aperreado, pô, o cara quer vamos fechar e tal. Então, talvez não seja o caminho. E se ele pegar um estável do outro lado, Rodrigo, acabou. Que precisa de segurança, né? Exatamente. Aí é aí onde está. Qual o produto que eu estou vendendo? Então, a análise de perfil é fundamental. É fundamental. A gente fala então, assim... Entender de pessoas que faz parte do... É uma competência, é um pilar incrível. Perfeito. Então, dentro de... Digamos que dentro de todos os pilares que tem o empreendedorismo, a competência é um pilar muito grande, porque a competência ela faz parte de todo conhecimento que você vai abordar. Então, a competência de você saber lidar com pessoas, a competência de você saber gerir. Então, são várias competências. Conhecimento mais atitude, né? Não adianta só ter o conhecimento e não agir. Ou só estar agindo sem ter um conhecimento. Tem que ter gestão, né, Rodrigo? A gente acabou de falar, no meu modo de pensar, a primeira gestão que a gente acabou de falar são as pessoas, né? A gente desenvolver as pessoas, que com isso as empresas desenvolvem, né? Também tem o aspecto de distração, né? Porque a nossa hora é limitada para todo mundo, né? E quando a gente entende isso, a responsabilidade aumenta para a gente focar e se distrair menos no nosso dia a dia. O telefone hoje distrai demais. Quem quer saber como é que está o nível de... Até ele mostra o gráfico, né? Que você ficou tanto tempo no WhatsApp, no Instagram. Pô, cara, se está produzindo, tá top. Mas se não tá, cara, o tempo vai passar, né? E o que vai determinar lá na frente o sucesso ou não é a forma que utilizamos o tempo hoje. Porque a vida é maravilhosa. A vida tem a lei da semeadura, né? Se a gente planta trabalho, determinação, foco, né? Esforço, possivelmente lá na frente a gente vai colher proporcional a que a gente plantou. Então, nossa responsabilidade de líder é grande. Eu já escutei um ditado que fala assim, que líder forte é igual a empresa forte, né? E os nossos liderados, possivelmente, ele vai seguir não o que a gente fala, e sim o que a gente faz. Então, a gente tem a responsabilidade de ser o exemplo para as nossas empresas, para as pessoas que trabalham conosco, porque é através do exemplo que nosso time vai se guiar. O que é que a gente faz, não é verdade? Essa questão dessa liderança é incrível, Vitor. Eu acho muito legal quando eu estou produzindo alguma coisa que eu vejo o pessoal da empresa aqui vir elogiar, vir falar, dizer que está acompanhando, dizer que está vendo. Então, poxa, significa dizer que eu estou sendo esse líder, eu estou sendo uma referência. E é meio que você está numa posição que é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu acredito que o time é bem maior que o meu, mas hoje a gente tem aqui um time com 25 pessoas. Então a empresa está crescendo. Mantive todos com pandemia e tal. Eu me orgulho muito disso. Acho que eu repeti isso em todas as lives, não foi? Todos os podcasts eu repeti isso. Mas me orgulho muito porque a gente trabalha com evento, tá um ano parado. Mas eu falava tanto que o importante são as pessoas, que a gente era uma família, que a gente era um time, que se eu abrisse mão disso durante a pandemia, eu tava indo contra tudo aquilo que a gente falou. Os princípios e valores, né? Exatamente. É verdade. Então, ser um líder é realmente você não só falar, não é um líder da boca para fora, é um líder realmente em execução. Perfeito. Não adianta só a gente estar aqui falando, dizendo as mil maravilhas, mas aí quando a gente sai para executar não ser da mesma forma. Perfeito. E quando tu fala do tempo, eu acho que tem que ter gestão, né? É um fator muito... Porque o conhecimento, por exemplo, a gente falou em conhecimento, mas o conhecimento... Não existe conhecimento se a gente não tiver tempo para se dedicar para o conhecimento. Exatamente. E outras coisas a gente pode pagar por isso, mas a gente não pode pagar para ninguém adquirir conhecimento por nós. Porque tempo é o quê? Geralmente a gente cresce escutando que tempo é dinheiro, mas não, cara. Não. Tempo é vida, né? Exatamente. Tempo é um bem que não volta atrás, né? Não volta. E, mais uma vez, o que vai fazer... O tempo vai passar de toda forma, né, Rodrigo? O que vai fazer a diferença lá na frente é a forma, a maneira que a gente aproveitou esse tempo. Então, gestão é fundamental
para a gente ter uma melhor performance em todas as áreas. A gente está falando aqui do empreendedorismo, né? Mas a gente tem que também, quando a gente faz gestão melhor das nossas atitudes, a gente se distrai menos durante o nosso dia a dia, vai começar a acontecer uma mágica de sobrar tempo. Sabe aquela academia que o cara fala, pô, hoje não vai dar, né? Pô, beleza, hoje não vai dar. O que é prioridade na sua vida? Se hoje não vai dar, cuidar da tua saúde. O que é que vai adiantar ganhar dinheiro, fortalecer o pilar profissional, se destacar e, pelo outro lado, você não tem uma saúde de qualidade. Então, a nossa responsabilidade é bem maior do que isso que a gente está falando aqui, né? Quando a gente fala ser exemplo para os nossos líderes, para os nossos liderados, melhor dizendo, para o nosso time, imagina só nós sermos exemplo para as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Verdade. Para nossos filhos, para a nossa esposa. Nossos filhos, como a gente acabou de falar, ele não vai olhar, Rodrigo, o que a gente vai falar. Ó, faz assim, daquela forma. Não, ele vai ver, pô, o que é que papai faz? Nós somos referências para eles, né? E quem tem filho pequeno, a responsabilidade nesse momento é maior ainda, porque é um momento que está formando as crenças, né? Dos 0 aos 12 anos, eles absorvem tudo sem nenhum filtro. Sem nenhum filtro. Então, tudo que ele vê, sente, ouve, aquilo ele vai tornando como verdade. Então, se ele vê o papai e a mamãe discutindo, ele vai dizer que o casamento é o quê? Exatamente. Se ele vê o pai entrando bêbado em casa e fazendo o que deve, cara, já imaginou a figura que ele está entendendo como paternidade? Então, nós pais temos uma responsabilidade grande, né, da gente fortalecer os nossos lares. No meu entender, a gente empreende também no nosso lar. A gente está falando de papo de empreendedor, mas dentro de casa a gente consegue empreender com a nossa esposa, cara. Na verdade, casamentos podem ser salvos se nós entendermos que podemos conquistar a mesma pessoa todos os dias. Por que a conquista tem que ficar lá para trás quando se conhece e está na fase de namoro? Por que não colocar isso no dia a dia? E já imaginou se de fato a gente vivenciar isso do dia a dia? O que nosso casamento se torna se a gente conquista essa pessoa todos os dias? Não é verdade? Todos esses pilares que a gente traz para o empreendedorismo, se você levar para o familiar, são pilares importantíssimos. Perfeito. É só uma adaptação. Mas os pilares familiares é o que vai estar junto daquela base que a gente precisa para poder erguer todos esses pilares. Se a gente não tiver bem em casa, é impossível você estar bem no negócio, é impossível você estar bem em qualquer outro lugar. Porque é lá onde surge tudo. Você acorda de manhã, base, você está bem, você vai fazer. Se a gente fizer uma pergunta às pessoas, fala teus princípios, valores, cara, com certeza a família vai ser o primeiro ou o segundo, ou está entre o terceiro. A pergunta é, o que é que você contribui para a sua família ser forte, para a sua família prosperar, não só financeiramente, mas prosperar no amor. Ser exemplo para todos, não é verdade? Você ser exemplo para o seu filho, para a sua esposa, como eu acabei de falar. Porque nossos filhos são uma sementinha, Rodrigo. A gente vai plantando a gente vai cultivando todo dia o amor do coração deles, as coisas boas. E ele, lá na frente, na idade adulta, ele vai transbordar tudo aquilo que ele aprendeu durante toda a infância dele, que aprendeu dentro de casa. Por isso que família é a base. É a base da sociedade. E não pense que ensinar o filho vai ser só palavra, não. Você dizer, faça isso ou faça aquilo. Ele vai aprender com as atitudes, né? Ele vai modelar o papai e a mamãe. São as atitudes. É verdade. Pois é. Além de tudo isso, são muitos pilares. Eu acho que se a gente for ficar falando de pilar aqui, a gente vai até a próxima semana. Mas um pilar que eu acho muito importante é a visão do empreendedor. O empreendedor, ele ter visão panorâmica, uma visão de tudo isso, enxergar oportunidades, ter essa visão é muito importante. Até uma coisa que tem no livro de Napoleão Hill, essa frase é de Napoleão Hill. Ele disse que ideias valem mais do que dinheiro. Uhum. Essa frase é muito importante. A visão que você tem para você criar ideias, você fazer tudo isso, como o próprio diz, visão vale mais do que dinheiro. Então, essa visão de mundo, essas ideias que você traz, às vezes não é uma ideia nem só para gerar dinheiro, mas é uma ideia para você otimizar alguma coisa, para você melhorar alguma coisa. O pilar da visão
macro, né? macro do empreendedor é muito importante. É verdade. Outra coisa importante, né? Outro pilar importante é a determinação e saber onde quer chegar, as metas, né? As metas. Porque se você não tem uma visão clara, como você falou, de onde quer chegar, cara, o tempo vai passar e onde chegar foi, né? Tem até aquela máxima da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? A pergunta é, levar para onde, cara? Né? Quem não sabe onde quer chegar, onde chegar, tá tudo certo, porque não se planejou, né? Se a gente fizer uma analogia com o Waze, por exemplo, cara, o Waze, quando a gente vai pedir um Uber, o Uber quando vai pedir, o Waze também, mas o Uber a gente vai pedir um Uber, ele marca a sua localização, seu estado atual. Estou na Rui Barbosa, e eu quero ir para Santo Antônio. Então, o meu objetivo é Santo Antônio, até os aplicativos. E aí você vai sair da Rui Barbosa para Santo Antônio, mas tem que ter um plano bem definido. De onde você está hoje, aonde você quer chegar. E na nossa vida é a mesma coisa. É fazer uma avaliação de estado atual, como é que está a empresa, tá, beleza? O estado que estiver bom ou ruim não é determinante. O que é determinante agora é a consciência. Se está ruim, melhore. Se está boa, melhore mais ainda, né? Exato. Mas aonde você quer chegar daqui a um curto, médio e longo prazo? Isso é fundamental, cara. Tem uma história que é muito interessante, Vitor. Eu já repeti ela várias vezes. Não no podcast ainda, mas já repeti várias vezes. Diz que é o seguinte, imagine passaram pela rua, aí imagina aqui o parque, a gente tem um parque cheio de árvores, o Parque Euclides Dourado, tem vários eucaliptos e tal. Né? Imagina ali, tem um louco ali, e você passa, vê um monte de flecha com alvo no meio. Sim. Nos eucaliptos. O cara parou e disse, meu irmão, esse cara tá acertando as alvos só no meio, só no centro. Chegou no cara e disse, bicho, como é que você faz para acertar todos esses alvos aí? Tu acerta todos precisamente. Aí ele pegou e fez, oxe, é muito fácil. Pegou aqui o arco e flecha, pá. A flecha foi na árvore. Ele disse, não, mas você errou, você foi na árvore, não tem nem alvo, nem nada. Ele pegou e fez, errei não, vamos ali. Pegou a tinta e pintou o alvo. Então, aí fica fácil, pô. É verdade. A gente tem que ver se a gente tá realmente acertando nossos objetivos, cara, ou se a gente tá pintando o alvo. Se tá indo na sorte, tá ligado? Que código importante, né? Metrificar os resultados, né, Rodrigo? Exatamente. Metrificar os resultados. Obrigado, amigo. Para a partir daí ser referência. Porque quando você metrifica seus resultados, você olha, pô, tá bom? Tá, o que é que eu posso melhorar? Se tá ruim, onde é que eu tô errando? É a diferença de insistência e persistência, né? Insistência, como você falou no início, é você fazer a mesma coisa todos os dias da mesma forma. Já a persistência é você olhar para os seus resultados e metrificar o que pode ser melhorado, avaliar o que você pode potencializar esses resultados positivos. Então, nós temos que ser persistência. A persistência leva, com certeza, ao sucesso. Porque você faz uma análise, né? O que, é que você está acertando ou errando. E corrigir o que precisar corrigir. Dessa forma. Pois bem, outro ponto que eu acredito que é um pilar também muito importante, Vitor, é a coragem que o empreendedor deve ter. A coragem, quando eu falo em coragem, é realmente a coragem de ir lá e fazer. Uhum. Porque tem muita gente que fica só no tentar. Eu vou tentar. Eu digo direto, bicho, quem tenta não faz. Você faz ou você não faz. Então, a coragem de você ir lá, colocar a mão na massa e executar os projetos. E não é que você não vai ter medo. Não é que a gente é super-herói e a gente não vai ter medo. Vai com medo, né, Rodrigo? A gente tem medo, velho. A gente tem medo, às vezes, poxa, eu vou investir isso tudo, velho, no equipamento. Às vezes dá um frio na barriga, né, Rodrigo? Tem medo, você tem medo. Mas você não pode deixar o medo lhe dominar. Perfeito. Então, eu acredito que... E a coragem não é você não ter medo, porque ninguém é um robô. É você saber gerir seu medo. É você não deixar que o medo tome conta de você. Controlar as emoções, né? Isso faz muito parte, assim, da inteligência emocional, né? Que nós aprendemos nos cursos do Paulo Vieira, né? Fazer a gestão de emoções, né? De sentimentos, né? De um autoconhecimento, não é verdade? Exatamente. E faz muito sentido isso que você está falando, né? Porque o medo faz parte, né? O medo faz parte. Mas ter controle sobre ele é o que vai nos levar a gente ter resultados, não é verdade? E, Rodrigo, como os cursos nos ajudam, né, cara? Quando a gente começa a aprender coisas que a gente não sabe, não conhecia anteriormente, né?
um leque de possibilidades que abre à nossa frente, na verdade. Quando a gente falou o conhecimento, né? Você ter o conhecimento é muito importante. Então, o conhecimento é um dos pilares. E outro, além dos cursos e tudo, não é só o conhecimento, ainda vem um network. Nossa, que eu acho que é um pilar incrível. Aí é importante, né? É um pilar incrível. Se não 90%, 100% do resultado dos negócios é network. Porque relacionamento é tudo, né, cara? Porque negócios são de pessoas para pessoas. Qualquer produto que você pensar, imaginar, ou um produto físico ou um infoproduto, são para pessoas, né? Exato. E por isso que é importante a gente falar de pessoas, como a gente conhecer de pessoas, como a gente falou há pouco, e o network também, que empresas são pessoas. E a empresa do outro lado também é pessoas. Então, você tem um relacionamento de verdade sadio com a outra pessoa, né? Você se demonstrar pronto para servir. Eu acredito que a gente está aqui, todo mundo está no mundo para servir de alguma forma. Quando se fala em propósito, se a gente analisar qualquer tipo de propósito, é se você servir seu próximo. Se é um médico, é atender da melhor forma o paciente. Se é nós empresários, é ter uma melhor qualidade de serviço ou de produto para os consumidores, né? Fazer um ambiente top ali para os nossos colaboradores, trabalhar e desenvolver as pessoas, ou seja, servir de alguma forma a humanidade, não é verdade? Exatamente. Então, proposta muito, no meu ponto de vista, muito relacionado a servir. Servir. Essa questão de serviço, ela liga tudo, né? Na verdade, todos esses pilares que a gente está falando, um vai puxando o outro. A gente falou de pessoas, falou de conhecimento. A gente coloca network no meio que liga um ao outro. Exatamente. Então, é todo interligado. E quando a gente fala network, é uma coisa que mudou muito também minha forma de pensar e de enxergar. Foi quando eu vi uma vez, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Perfeitamente. Aí a gente para analisar, meu Deus, com quem eu tô convivendo? Exatamente. Quem é a minha média? eu não posso ser essa pessoa que estão dizendo que eu sou. É verdade. Então, e não é só as pessoas que eu convivo, quando eu digo assim, do meu lado, não. Eu e Elvis, eu e Felipe, que você escuta, os meninos aqui do dia a dia também. Que você acompanha. Mas é quem eu escuto, é quem eu assisto, quem eu acompanho, quem eu os leio. Os livros que você lê. Então, você vai fazer parte dessa média. Uhum. Então, o network é meio que isso daí. Você tá... Qual é a média que eu quero? Eu vou querer estar vivendo com quem? E esse lance é tão assim que... Se você quer aprender de verdade, então vamos estar numa mesa, né? Que nós tenhamos o menor conhecimento e que todas aquelas outras pessoas da mesa sejam mais conhecedoras, tenham mais conhecimento que você. Porque dessa forma você vai aprender coisas novas com a experiência dessas pessoas, não é verdade? Você vai querer chegar lá também. E você vai estar aprendendo um pouquinho de migalha em migalha. E aí, de repente, você eleva a sua régua, né? Com essa... Pô, total, velho. Isso aí, total. A questão das 5 pessoas. Aí, como você falou, pô, mas eu sou sozinho, eu não sou casado, eu não tenho muitos amigos, tá? Mas quem é que você acompanha no YouTube? É um material de qualidade que vai te evoluir, vai te levar lá para cima. Ou são, né? O cara tá em casa, o cara chega... Eu não convivo com muita gente, mas vai assistir televisão. Eu não convivo porque eu trabalho na frente do computador, certo. Mas você chega em casa, você faz o quê? Vai assistir Globo, assistir Big Brother, vai assistir uma novela. Então você está sendo essa média aí, e é uma média. Aí você diz, não, mas são coisas que são supérfluas, coisas relevantes. Você vai se tornar supérfluo e vai se tornar relevante. Eu me faço essa pergunta, né? Somos a média de 5 pessoas que mais convivemos. Para pensar. As pessoas que você mais convivem, ela te eleva, te proporciona você subir o próximo degrau, ela de alguma forma agrega na tua vida, ela te dá conhecimento, ou essas pessoas te ancoram, essas pessoas só chegam perto de você para falar de coisas negativas, te envolvem de energias ruins, te travam literalmente, né? Veja só a nossa responsabilidade da gente discernir até a nossa companhia. Isso é uma pegada bíblica, né? Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso aí. Nossa responsabilidade é grande também nesse sentido, né? A gente fazer uma análise das pessoas que estão... Não é a gente, vou usar uma palavra assim, se integrar das pessoas, mas a gente ter a consciência que aquela energia negativa que essa pessoa chega para você não é sua, é dela. Então não deixa entrar na sua vida. Eu estava conversando hoje sobre isso com o Rafael. Que é muito importante a gente estar blindado, porque às vezes as pessoas trazem problemas para a gente, o problema não é meu.
O problema é seu, irmão. Se você me pedir uma ajuda, eu posso dar um conselho, posso lhe dar uma ajuda, posso ver como é que eu posso te ajudar. Mas é diferente de eu pegar esse problema para mim. Eu não posso querer resolver um problema que não é meu. É verdade. Isso é muito, muito importante também. E resultado, hein, Rodrigo? Uma coisa que vai cair na ficha com mais intensidade da minha vida é que o resultado é igual à energia. Então, quer ter resultado positivo, cara, aplica energia em qualquer área da sua vida. Se você quiser ter um corpo top, aplica energia nesse pilar, né? Treina todo dia, faz uma dieta ali disciplinada, né? E aí você vai ter um corpo top, ou então uma saúde top. Falando de corpo, mas entenda saúde, né? Se você quer ter resultado na tua empresa, então, cara, troque energia por resultado. Ô, Vitor, que quantidade de energia? A quantidade necessária para você ter resultado. Ah, mas eu estou aplicando energia e ainda não chegou o resultado. Cara, aplique mais energia. Aplique mais energia, se dedique mais, estude mais, tenha mais conhecimento, desenvolva mais seu time, treine seu time todo dia, forme uma cultura dentro da sua empresa. Que cultura? Uma delas é repassar o conhecimento, né? Já imaginou você ser replicador? Você treina, hoje você se sente uma locomotiva do seu negócio, né? Ou seja, a locomotiva é aquele vagão da frente que puxa os outros vagãozinhos. E se a gente tiver a habilidade de replicar o nosso conhecimento, e em vez de uma locomotiva na nossa empresa, nós formarmos 5, 10 locomotivas, imagina o tamanho da sua empresa que vai se tornar, a potência que vai se tornar. Não é verdade? É muito, muito importante, Vitor. E essa questão de energia, de quanto você aplica, é o retorno que você vai ter. Exatamente. Quanto eu estou aplicando, é o retorno que eu vou ter lá na frente. É muito interessante. A gente começa, por exemplo, com essa ideia do digital, que a gente está vindo muito para o digital. Passar conteúdo e tudo isso. Todo mundo tem uma televisão, né? Todo mundo tem a televisão. Hoje em dia, Instagram, YouTube. E assim, você tá com muita gente. E não é fácil, véio. Você está gerando, você está querendo passar esse conhecimento, você está fazendo, você está passando isso daí. Não é fácil. Você gasta uma energia com isso. E aí você faz, poxa, para que eu estou gastando essa energia toda? Então eu acredito que depois que eu comecei com as gravações do podcast, gravando os vídeos, estudando para isso, o meu conhecimento deu um boom. O mindset também. Cresce muito, além da responsabilidade. Porque se a gente está falando de alguma coisa aqui e eu acabo assumindo um compromisso público. Perfeito. Com isso daí. Então eu tenho uma responsabilidade de permanecer, velho. Então é só uma energia a mais, porque a gente tem essa energia que a gente aplica, mas tem muita energia que a gente recebe para a gente aplicar nisso. Então a gente estar motivado é muito importante para a gente ter energia também para aplicar. É verdade. E muitas vezes você não pode ser só... Qual o fator motivacional seu? Ah, só me motiva elogios. Só me motiva dinheiro. Poxa, então você não vai ter energia suficiente nunca. Porque se eu estou fazendo aquilo se ele me der dinheiro. Se eu estou fazendo aquilo se ele me der elogio. Então, de onde é que eu estou tirando minha energia? É verdade. Isso que é que me motiva. Uma das coisas que eu entendo nesse sentido, Rodrigo, que se a gente está aqui conversando hoje, é porque muitas vezes, eu vou confessar para você, para mim, de segunda a sexta, ou talvez de sábado, eu escuto podcast diariamente, né? De pessoas de renome nacionais, né? A maioria das pessoas aqui conhece o Kaiser, o Reinaldo Zanon, que é, inclusive, é nosso mentor, o Pablo Marçal, o próprio Paulo Vieira, né? O Piero, o Tiago Negro. Então, cara, o que eu quero dizer com isso? Quem são seus mentores? Mesmo que não seja um mentor, que seja um treinamento presencial, mas quando eu falo mentor, é o cara que passa a experiência dele, através de um instrumento feito esse podcast, para as outras pessoas, né? O que é que esse cara tem de bagagem, né? Então, mais uma vez, qual é o material que a gente está assimilando para trazer para nossas empresas? E o digital, cara, já está aí há muitos anos, né? Não podemos falar, chegou para ficar. Não chegou agora, não. Já chegou a... Já vem né? A gente está enxergando agora, mas ele já vem plataforma de streams, cara, vem nessa evolução. E a empresa que não acompanhar a evolução, cara, essas empresas não fecham. Eu vou dar um exemplo aqui que veio à memória. Estou vendo aqui as câmeras. E, cara, quem é que lembra aqui da Kodak? Cara, a Kodak foi a câmera que lançou a máquina digital. Perceba, eles lançaram a máquina digital, só que... Lançaram não, eles inventaram a máquina digital, patentearam, só que ele não lançou no mercado.
Mas por quê? Porque eles fizeram uma reunião lá no conselho e aquela máquina, quem é que lembra, mais antiguinho, né? Uhum. As novas gerações não sabem o que é isso, não. Mas as antigas, tirava foto e tinha um filme, né? Isso. E uma das receitas, principais receitas da Kodak era o filme. O filme. E aí o conselho da Kodak para falar, não vamos lançar a máquina digital não, porque senão a gente não tem a receita do quê? Do filme. A patente durava 10 anos, durou 10 anos, né? Eles não mexeram nisso, continuaram vendendo o filme, tendo receita com o filme. E aí eu te pergunto, onde é que está a Kodak hoje? Exatamente. Não é verdade? Outro exemplo que a evolução, quem é mais antigo, né? Rodrigo é muito mais novo que eu, mas, cara, muito não. Final de semana, Rodrigo, a gente fazia um programa em família para ir para a locadora de vídeo, alocar os filmes, cara. Aí o pai, a mãe, aquela meninada, locava, sei lá, 5, 6 filmes, tinha um pacote no final de semana, né? Que aí você alugava na quinta ou na sexta para devolver, né? Os mais antigos vão ter essa nostalgia. E percebam. E quando era em filme tinha que entregar rebobinado. Você tinha que rebobinar para não levar uma multazinha. Tem que voltar. Cara, e outra? Quanto é que estão as locadoras hoje, né? Existe uma grande rede, a Blockbuster, nos Estados Unidos, no mundo todo, cara, a maior do mundo, que lá no comecinho de uma empresa chamada Netflix, teve a oportunidade de comprar a Netflix. Eles ofereceram uma proposta Ofereceram de graça, uma proposta, cara. E a Blockbuster, não, cara, a gente tem... uma das nossas receitas é justamente porque o pessoal não vem devolver as fitas e aí a gente recebe por relocação. Percebi onde está a Blockbuster hoje? Por não se atualizar. Então, uma das coisas que precisamos fazer é sempre estar atualizado, Rodrigo. Né? Mais uma vez, eu te valido aqui. Parabéns por essa iniciativa, né? Por esse compromisso, né? Que não é fácil. Você tem sua dinâmica, cara. Você tem uma empresa para tocar, vários compromissos. Quem tem empresa aqui sabe que uma empresa não só é vender serviço ou vender produto. Uma empresa é uma gestão. E uma gestão é vários setores. É muita coisa envolvida. E, fora isso, você separa um pouco do seu tempo para vir aqui doar, né? Doar teu tempo, que o tempo é o bem mais precioso que todo mundo tem, com toda essa energia, com toda essa garra. Parabéns, irmão. Obrigado, Vitor. Fico feliz. Elogios de pessoas grandes e pessoas que têm conhecimento é algo que não tem preço. Então, eu fico muito, muito feliz. E, assim, tu citando esses exemplos, eu me lembrei de um bem próximo da gente. Quando eu digo próximo, é porque todo mundo teve um amigo que tinha um cyber. O cyber é aquele dos computadores e tal. Todo mundo teve um amigo que teve um cyber. E os cybers todos, hoje eu não conheço mais nenhum cyber aberto de computadores e tal, para você ir lá e usar computadores. Por quê? Porque a tecnologia está na mão da gente. Pô. Você hoje tem o celular que tem os aparelhos celulares hoje da gente, eu acredito ter uma configuração muito melhor do que nos cyber lá atrás. Eu trabalhei em um cyber. Eu era aquele carinha que fazia conta do cyber, era bom que só, poxa, o cara passava o dia na internet só liberando o computador, era uma maravilha. Mas é um negócio bem próximo que passou com o tempo, pô. É verdade. Se a gente não, e muita gente abriu o cyber bem pertinho do limite do cyber. Eu comprei um cyber quando ele estava já se acabando. É verdade. E é uma coisa de você perceber, poxa, será que o meu negócio ainda é duradouro? Uhum. Será que eu estou no lugar certo? Uhum. Como é? E aceitar essa mudança. É o principal. Não adianta você estar insistindo na mesma coisa sem aceitar a mudança. A mudança vai vir, velho. É verdade. A mudança vai vir. É verdade. Não depende de você aceitar ou não. Cara, e a tecnologia, né? O outro pilar importante é tecnologia. Lembra que a gente falou em metrificar e tal? Uhum. E com a tecnologia, você com a tecnologia adequada, te ajuda a metrificar seus resultados, né? Nossa empresa investe muito em tecnologia. A gente trabalha com o BI, né, para customizar nossos relatórios. Temos 4 pessoas no TI, ali cada um no setor, trabalhando com inteligência geográfica para saber nosso share em cada cidade. Então, daqui a gente consegue entender nossa participação no mercado em qualquer área que atuamos, né? Trabalhamos com softwares de ponta, né? Os principais softwares do Brasil, a gente somos parceiros. Então, precisamos, se a gente quer crescer, a gente precisa estar com os melhores, né? Seja em tecnologia, com pessoas, com parceiros, né? E nos tornar o melhor também, porque a gente tem que criar relevância no nosso meio, né? Criar uma palavra que está em moda hoje, né? O equity, né? Gerar valor, na verdade.
E aí, mais uma vez, cai sobre a nossa responsabilidade. Estou vendo um livrozinho ali, ó, Autorresponsabilidade, um livro fantástico, best-seller, e é tudo que está ali dentro mesmo. Exato. A gente tem uma autorresponsabilidade, né, nas nossas empresas. Se o resultado está bem, mérito seu, cara. Parabéns e trabalho para melhorar, né? Se atualize sempre. Também, se não está legal, pô, então olha para dentro de você, olha para dentro da gestão da sua empresa o que pode melhorar. Tem uma frase que é muito interessante, inclusive coloquei ela no meu Instagram. Se você tiver um problema, não procure o culpado do problema no mundo. Ele vai estar no espelho. Uhum. Muita gente tem um problema, velho, e faz... Forte, né? É forte. Eu parando para analisar, e muita gente coloca culpa em outras pessoas. E aí eu disse, rapaz, eu vou falar sobre culpa. As frases que eu coloco no meu Instagram, tipo, tem uma partinha que é só com frase. É tudo de insightzinho que eu vou tendo durante o dia. Massa. Vou anotar isso. Eu tenho um caderninho, tá até ali embaixo. Massa. Tem um monte de anotação. Tudo nesse sentido, tudo nessa linha. Ó, vai juntar e fazer um livro, hein, gente? Olha só, hein? Eu chego lá, Quem eu tem chego várias lá. frases já tem. Vamos pra cima. Eu chego lá, se Deus quiser. Então, o cara... Mas essa questão, muita gente tem um problema e vai procurar em outro canto. Bicho, o problema é seu, velho. É fruto do que você plantou, às vezes. É fruto do que você fez. É fruto do... Não... Aí o cara chega e faz. Porque o cara teve uma empresa e a empresa quebrou. A culpa é do mercado. Não, velho. A culpa é do empreendedor. Que não existe negócio ruim. A meu ver, não existe negócio ruim. Existe um empreendedor no lugar errado. Uhum. Se o cara é empreendedor, ele está no lugar certo, o negócio vai dar certo. Então, muitas vezes o pessoal acaba se colocando de uma forma errada. Por isso que... porque E modela também, isso é muito né, associado, né? A gente começa falando de um assunto, vai associando com verdade. outros. Porque cada segmento tem os players ali que estão em destaque, né? E se eu sou desse segmento e eu vejo que o cara, esse player está tendo sucesso, modelar, cara, né? Exato. O que é que esse cara está fazendo, né? Como é que ele trata o negócio dele, para trazer para dentro de nós o que dá certo, né? Ontem eu gravei com Natália Sá, ela é da Vértice Imóveis. Uhum. E aí, na conversa com a gente estava falando sobre concorrência. Inclusive, entrou nesse assunto. Poxa, você vai ver o que o concorrente está fazendo, você vai procurar aperfeiçoar. O concorrente muitas vezes erra por nós, acerta por nós, e a gente não quer aceitar isso daí. A gente não quer olhar para o concorrente. Não, é importante. O que está acontecendo no mundo fora é importante. Muitas vezes o concorrente não é o cara que está no mesmo segmento da gente. O concorrente é quem está no segmento, às vezes está antes, impedindo que o cara compre meu serviço. O concorrente, digamos, já está cada uma certa, não é quem vende produto também. Por exemplo, tu vende... Eu sei que um dos carros-chefe também tem ainda Shark e tal, não é isso? Concorrência, no final, é que não bom, consome. Porque para pensar. A concorrência nos motiva a nos melhorar. Se a gente não tem concorrência, a gente entra numa zona de conforto. Porque isso é nós. Mas quando tem concorrência, cara, a gente vai começar a olhar, pô, beleza, o que é que eu vou fazer para melhorar, para me destacar, para ter um melhor serviço, um melhor atendimento, não é verdade? Então, concorrência, no final das contas, eu acredito, é muito mais positivo do que... Muito. A gente falando Só para completar, se tem concorrência, a concorrência no final, Rodrigo, falando de autoconhecimento, é nós contra nós mesmos, né? É a história do espelho que você falou agora há pouco. Pô, tem a concorrência, mas tenha com você. A referência sempre sou eu. Cara, qual é a minha gestão hoje, 2021? Qual os ganhos que eu estou trazendo para a minha empresa? Quais as novidades que eu estou trazendo? O que é que eu estou avançando da minha versão 2020? Beleza. E quando terminar 2021, beleza. A minha versão 2022 vai ser... O que é que eu tenho que fazer para ser diferente em 2021? Então, essa constante evolução, olhando para nós mesmos, é o que vai traçar o caminho do sucesso ao longo dos anos. É o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença. A gente falando do digital, e, por exemplo, eu peguei agora um momento de pandemia, eu não posso realizar eventos, mas a empresa tinha que funcionar. Eu posso fazer o quê? Eu posso vender. Eu posso trabalhar comercial. Qual a melhor forma que eu vou fazer isso? Perfeito. Correndo para o digital. Então, hoje a gente tem uma pessoa praticamente só para captar lead. Só para captar contato de formatura. Funil de vendas e tal. Só captando lead. E eu tenho o restante da galera que vai estar organizando, aquecendo, colocando para dentro e organizando tudo isso para chegar na forminha e chegar no último ponto do funil para a gente absorver esse cliente. E aí a gente já estava, antes da pandemia, ver que como é importante você estar preparado.
A gente já estava se preparando, eu já estava falando em relação a reuniões virtuais, já que a gente gastava tanto indo até as turmas. Massa. Vamos tentar fazer reunião virtual, vamos tentar fazer isso. E o pessoal rebatia muito. Não vai dar, porque a turma não quer. Hoje chegou, pô. Foi forçado a você ir para o digital. É isso aí. A gente já estava trabalhando um sistema antes. Para ter uma ideia, não existia um sistema de formatura. Para que o formando pudesse chegar lá, gerar seu próprio boleto, fazer tudo sozinho. Um software. Não existia. Plataforma. Até existe alguns que, quando a gente foi trazer para a nossa realidade, não casava. Uhum. Então, qual foi a ideia? Vou sentar com a galera, investir uma nota, que você sabe que software é caro. Então, a gente investiu uma nota e o software está saindo. Está bem pertinho, velho. Tá dos últimos ajustes. Mas vê como é importante. Se eu não tivesse isso, eu ia começar agora na pandemia e, tipo, eu comecei 6 meses antes da pandemia. Então, o software já está quase pronto, já está nos testes finais. Largou na frente. Larguei na frente. As outras empresas que estão começando a ver software agora, bacana. Eu tô aí um ano na frente, pô. Bacana. Entendeu? Por ter começado antes. Perfeito. Então, você tá com a visão de ir pro digital, eu acho que é muito importante. É verdade. É muito importante. Sai um pouco do tradicional, né, Rodrigo? Com certeza. Talvez a sua não. Qual é a tua idade? Assim, ao vivo, aqui direto para todo o Brasil, para todo mundo? Eu tenho 31 anos. Pois é, cara. Eu tenho 39. Então, sou, né, a minha geração e a geração... Mas tá pertinho, pô. É só 2 Copas à frente. 2 Copas do Mundo, né, gente? Então, o tradicional, né, pra gente, da minha geração para trás, é muito forte, né? O mercado tradicional, o segmento tradicional. O que é isso tradicional? Se é uma empresa de vendas, o vendedor tem que ir até o comprador, né? No nosso segmento, os vendedores vão lá até o comprador, né? Mas eu acredito que com o tempo vai passando, né, o digital vai abrindo. E o digital é um aliado, porque o digital possibilita você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é verdade? Exatamente. As empresas de maior valor do mundo, você pode checar aí, são as empresas de tecnologia. Estou vendo ali o livro do Elon Musk, né, esse gênio aí. E várias outras que a gente pode falar, a Apple, né, a Google, a Microsoft, né? Se a gente olhar para esse mesmo relatório há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente ia encontrar ali Coca-Cola, a gente ia encontrar McDonald's, a gente ia encontrar a Disney. E hoje são empresas multimilionárias, mas não estão lá no topo da lista, porque a tecnologia comanda simplesmente tudo. Tudo. Não é verdade? Exatamente. É muito importante essa visão do crescimento que a tecnologia teve, né? Se a gente for ver 10 anos para cá, meu Deus. Gigantou. E o digital é rápido, né, irmão? É muito. E essa pandemia veio, acho que para acelerar o digital em 10 anos. Todo mundo correu para o digital, pô. Todo mundo correu para o digital. Então, quem estava um passinho atrás vai sofrer. Tá? Quem não quis aceitar ainda, não está mais só um ano atrás. Depois dessa pandemia, está 10 anos atrás, pô. Porque teve que ter adaptações. É verdade. Vitor, foi um prazer imenso. A gente vai segurar um pouquinho o podcast. Essa conversa com o Vitor não acaba nunca. Porque a gente sempre está trocando figurinhas. Sempre que a gente conversa um pouquinho, tenta trocar uma ideia, a gente vê algumas coisas. E é isso. É muito importante você ter amigos que realmente você converse sobre coisas boas, converse sobre crescimento e possa tentar desenvolver junto. Então, isso é muito importante. A conversa da gente não acaba nunca, mas a do podcast tem que acabar. Queria lhe agradecer muito, Vitor, por tirar uma hora e pouquinho do seu dia, porque eu sei que é muito corrido. E não é só essa horinha do dia, porque o cara se prepara um pouquinho para falar sobre. E então, dedicar esse tempo aqui para o podcast foi muito importante para mim. Muito obrigado. E eu acho que é só o primeiro. Vão vir outros aí. Irmão, com certeza. Vamos, né? Muito obrigado pelo convite, né? A oportunidade de participar aqui com todas essas pessoas que te acompanham, né? Prazer enorme ter estado aqui contigo. Mais uma vez, parabéns, né? Por estar fazendo esse movimento na nossa cidade. Nossa cidade que tem grandes empresários, né? Grandes histórias, né? A ser contadas, né? Histórias de superação, histórias inspiradoras, né? Quantos empresários a gente conhece, né? Que da nossa cidade e região que nos inspira, né? A gente sempre melhorar para chegar no topo da montanha, que é onde nós merecemos chegar. Quando eu falo nós todos, pessoal, nós todos nascemos para
Está na Bíblia, para ter vida em abundância. Lá na Bíblia fala, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, não é verdade? Então, vamos olhar para nós interiormente e ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido. Porque se a gente olhar, parar para pensar, se a gente de verdade olhar para o espelho, tudo está dentro de nós. Dentro de nós vai estar o campeão dos campeões, o cara que só vê solução, o cara que vai para cima e conquista os resultados, mas também dentro de nós vai estar aquele cara que se vitimiza e só vê dificuldades. A pergunta, Rodrigo, é: quem é que você quer alimentar? É o campeão ou é o vitimista? Perfeito, Vitor. Ótima frase para a gente encerrar o podcast. Quem você quer alimentar? Peguem todos esses, voltem, se não anotou, volta esse podcast, foi uma aula. Pega um caderninho, anota esses pontos. Acho que a gente falou de mais de 8 pilares do empreendedorismo. Citamos frases interessantes, citamos fontes interessantes. Então, volta, pega o caderninho, faz as anotações, que foi incrível. Muito obrigado, Vitor, por compartilhar tanto conteúdo enriquecedor. E só agradecer. Vou já fazer ao vivo. Se Diego estiver aí, Diego vai vir para cá. Já é. A próxima semana eu combino com o Diego. Que essa dupla é sensacional. E tá tanto tempo empreendendo, o cara tem que não é ser bom, é ter dedicação. É verdade. É ter a energia. Então, tá tudo aí. Volta aí, assiste esse podcast de novo, que vale muito a pena. Vitor, muito obrigado. Gratidão, pessoal, Rodrigo. Isso foi mais um Papo de Empreendedor. Vamos brilhar aqui. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu.